A neurose, ela pode ser entendida como verdadeiras situações catastróficas que causam medos, tensões, ou a neurose pode ser entendida como um presságio de amadurecimento. Antes de melhorar, a tendência é piorar. Nós não estamos falando só das questões físicas, principalmente emocionais e psicológicas. A evolução, como a gente conhece, ou como a gente deseja, a evolução não é uma linha reta, tranquila, serena. A evolução é um processo que acontece mais ou menos como uma escada. É assim que a evolução vai se dar. Você passa um período de tempo num nível, aí passa outro tempo, vai para outro nível, outro tempo vai para outro nível, outro nível, outro nível. Agora observe alguns detalhes. Primeiro, cada vez mais os níveis estão se ampliando, diminuindo. Isso quer dizer que o grau de tensão, o grau de crise, o grau de neurose que vai acontecendo à medida que você evolui, diminui. Dá para entender essa ideia? Dói, mas essa dor vai cada vez mais sendo eliminada, até o ponto que você entrega a sua vida com muita naturalidade aos leões, à fogueira. Não há mais medo da dor, da fogueira, não há mais, há uma consciência que superou tudo. Agora, até que esse ponto chega, a gente se desespera com qualquer coisa, principalmente homem. Homem, quando está com dor, é um desastre. É uma neurose pura. O que são essas crises? O que são as dores? O que são os problemas? Eles representam a ponte que liga a cada um de nós de uma fase para outra fase. Se não existissem as crises, não haveria como a gente passar para a fase seguinte. E cada vez mais essa crise vai se tornar menor. As crises são necessárias. Quanto maior for a distância, que tem, mais eu preciso descer na minha crise para poder me impulsionar para superar aquela distância. Deu para entender esse raciocínio? Então, quando você está caindo, e se você olhar para a sua história de vida, você vai perceber uma coisa muito interessante. Olhe para aqueles momentos em que você ficou desesperado, que você passou por uma situação que você, caramba, eu não tenho mais saída para isso não vai se resolver. Lembra desse momento. E percebe o que aconteceu logo em seguida. Como você se transformou, como você cresceu, como conquistas vieram. Isso sempre acontece. Então, muitas vezes, o problema é que quando eu estou no movimento de queda, o mundo acaba. Ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não existe. Mas quanto maior a sua queda, quanto maior a sua angústia, é maior a prova de que você ainda está no nível de evolução ainda um pouco distante. Que você precisa ainda caminhar muito. E que se você conhecer aqueles seus marcos de referência, você começa a trabalhar com a previsibilidade. Você já começa a perceber quando que será a sua próxima crise. E você já se prepara para isso. Agora, claro, se você se torna também uma pessoa ansiosa demais, aqui você começa a ficar assustado com a possibilidade da chegada de um processo de crise. E uma outra coisa muito importante é que a evolução, isso que a gente percebe que eu desenhei como uma escada, ele não é um movimento retilíneo, ele é meio espiral. É uma espiral que vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. Mas nessa espiral acontece uma coisa muito interessante, e quando eu conheço os meus marcos, eu começo a viver o que muita gente fala que é o tal do déjà vu. Então, eu vou passar por uma situação de crise, e acontece um outro elemento da misericórdia do alto, muito especial. Em geral, eu recebo muitas mãozinhas para fazer esse movimento de subida. Vamos lá, vamos dar força, porque não vai dar conta sozinho não. Vamos lá, aí dar uma força. Mas o fato de eu ter recebido aquela força e passado para o nível seguinte, não quer dizer necessariamente que eu já estou firme naquela nova fase. Eu vou dar um exemplo prático. Você está na faculdade.
No primeiro semestre, você faz 6 disciplinas. Você reprovou em uma. Essa disciplina que você reprovou, ela não é pré-requisito para outras disciplinas. Então, o que você pode fazer? Ah, não, depois eu faço. Aí você vai fazer outras disciplinas. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando você chega no 8º e último semestre, você vai fazer a matrícula do último semestre. Aí a secretaria te diz, olha, você está devendo uma matéria lá no primeiro semestre. Você está lá no nível X, mas você tem que recuperar alguma coisa lá do nível Y que você deixou para trás. Você, ao mesmo tempo que está estudando com os formandos, você está com os calouros. Você está vivendo situações que não foram, porque foram recalcadas, reprimidas. E aquelas foram deixadas de lado. Mas o fato é que toda situação que eu não resolvo, ela vai se manifestar outra vez, e outra vez, e outra vez. Acontece que esse movimento de aspiral, essa subida, eu vou ter a impressão de que eu estou vivendo a mesma situação. Então, de novo, relacionamento, a mesma coisa. O mesmo trabalho, mesma situação, mesmo acidente, mesmo prejuízo financeiro, mesmo problema de saúde. Todo mês de setembro tem um problema de saúde. Todo mês de janeiro tem um problema com cheque especial. Sempre acontece alguma coisa. Por que isso acontece? Ah, já sei, vai acontecer de novo. Por quê? Eu preciso, lembra daqueles processos aristotélicos que eu falei? Eu tenho que perguntar para cada situação tudo aquilo. Quem é você? Por que você está acontecendo? De onde você veio? O que representa? Quem está com você? Qual a relação de você com o restante da minha vida? Quando eu começo a fazer todo esse movimento, eu vou fazendo o que eu tenho que fazer diante das tensões e provas. Eu vou aprendendo com elas. Não adianta tentar passar por cima das crises simplesmente. Eu tenho que compreendê-la. Porque só compreendendo é que eu as supero. Eu não as destruo, eu as supero. E automaticamente, quando elas não são resolvidas, elas se apresentam de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Até que eu possa resolver. Dá para entender esse movimento? Esse processo patológico, esse processo terapêutico, ele implica nesse movimento de questionar, de levar a pessoa a se olhar, a se confrontar com a sua realidade, com os seus, o que eu vou chamar sempre, padrões. Você conhece os seus padrões? Você sabe dos seus padrões? Você define bem os seus padrões? De tempos em tempos, o que você faz, o que você sente, o que você gosta, o que você busca, você sabe? Porque de tempos em tempos você procura aquilo, aquilo outro. Isso são padrões. Quem estabeleceu os seus padrões? Quem pode desmanchar seus padrões?